Louvado seja o Senhor, aqui estamos mais uma vez. E só estamos porque Ele permitiu, não é? Senão a gente estava em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas louvamos a Deus pela oportunidade de cultuar com os irmãos, de rever nossos irmãos e irmãs também. As pessoas, quando falam de MCM em alguns lugares, em algumas cabeças, acham que é coisa de idoso, né? Eu estive algum tempo atrás na igreja de Vigário Geral e no culto da MCM, naquela conversa da confraternização do lado de fora, tinha uma irmãzinha de 80 anos, muito bem de saúde, muito fortezinha. E aí o irmão perguntou para ela: irmã Maria, você quer beber o quê? Suco ou Coca-Cola? Ah, você, irmão, para morrer a gente morre em cima do salto, vou beber Coca-Cola. 80 anos. Para você que pensa que MCM é só para velharia, tá enganadíssimo. Daí a pouco sentei na mesa da irmã Maria da Coca-Cola e começamos a conversar. Descobri que a irmã Maria casou com um ser humano difícil. Não existe ser humano que não seja difícil, mas aquele era complicadésimo, muito difícil. E a irmã Maria disse que ele resolvia bater nela. E ela grávida, com uma barriga bem grandona, ele já batia e ainda botava ela para fora de casa, para ficar dormindo no relento. Até que um dia, ela era cristã evangélica, né? Até hoje, sempre foi. Ela, grávida daquele barrigão, ela entrou em casa. Disse: não, eu vou ficar aqui. E aí diz que ele chegou alcoolizado e veio e botou ela para fora de novo. Ah, tudo bem, ela foi para fora. Só que ela, de fora para dentro, ela viu um pedaço de madeira. Como diriam os antigos, bem grande. Aí ela lançou mão daquela madeira, foi para cima dele e disse assim: eu não saio mais daqui, quem vai sair é você. E deu uma coça nele com aquela madeira. Barriga grande de grávida. Irmãos, eu não estou dizendo que vocês têm que fazer isso por aí, não. Mas nunca mais o homem bateu nela, não botou ela para fora, ela teve a criança, tudo bem. Ele até que foi embora um período, mas depois voltou e encerrou a carreira dele nessa terra, convivendo com a irmã Maria. E é só na reunião da MCM que a gente conhece essas histórias, irmãs. E isso traz alento, traz graça, a gente ri um bocado com essa mulherada que apronta todas por aí. E eu nasci na Igreja Batista, né? Minha mãe não teve o parto lá dentro porque não precisava, né? Mas nasci numa Igreja Batista, passei por todas as organizações. No meu tempo era Sociedade de Crianças, hoje Amigos de Missões, Mensageiros do Rei, Jovens Cristãos em Ação, que agora é MCM Jovem. Mas, irmãos, eu só aprendo cada dia que eu me encontro com essas mulheres, lá na minha congregação, aqui com os irmãos, em outros lugares onde eu tenho passado, eu só aprendo, eu adquiro experiência, porque se a gente sentar, eu tenho certeza que se a gente sentar com a irmã mais idosa aqui do recinto, você vai conversar com ela e você não vai querer ir embora dessa conversa. Porque Deus, quando trata as pessoas, quando elas chegam a 80 anos, é porque já teve um tratamento muito profundo com Deus. E eu digo sempre para a minha juventude lá de vez em quando, sempre de vez em quando, eu ainda vou ser uma velhinha mais querida da face da terra. Porque tudo que eu não era querida, né, irmãos? Era um troço ruim, né? Uma coisa assim esquisita. Criada na igreja, tudo, e as coisas complicam na vida da gente, né? A maldade entra no coração da gente, e a gente está crente que está sentado no banco da igreja e está com o nome escrito no livro da vida, só que não. Só que essa experiência tem que vir do Espírito Santo para nós. E eu passo pelas MCMs e eu vejo o quanto o Espírito Santo tem feito na vida das minhas irmãs. E eu quero que ele faça. Eu falo assim: Senhor, eu quero esse negócio aí na minha vida. Essa irmã aí lutou tanto, olha onde ela está agora. Ela já tem paciência para tudo. Ela não se irrita com mais nada. Ela já está ali feliz da vida dela. Se está bom, se está ruim, está bom também. É isso que eu quero para a minha vida. E quando as mulheres se reúnem para cumprir o propósito primeiro de Deus, é para isso. É para agradar a Deus, como a gente está falando nesse culto todo o tempo, para a glória de Deus, mas é também para o nosso crescimento. É importância para... Quantas coisas eu levo para a minha casa, irmãos, para o meu casamento,
para o cuidado com aqueles que fazem parte da minha convivência na igreja. Quantas vezes eu também não levo, quantas vezes eu escuto e faço assim, epa, essa aí não dá para levar não, essa aí a gente deixa para lá, porque a palavra de Deus diz, examinai tudo e retém o que é bom. E é isso que eu quero reter na minha vida, o que é bom. Então, se você anda desanimado com mulher cristã em missão, com mensageira do rei, com tudo que acontece dentro de um grupo de mulheres que trabalha em prol do reino de Deus, acho bom você começar a se mexer. Porque o mundo está se revirado de ponta cabeça. Está bem complicado conviver nessa terra. E se a gente não unir as forças, e se a gente não adorar juntos, se a gente não buscar comunhão juntos, se a gente não aprender a palavra de Deus juntos, os casamentos novos que surgirão vão vir cheios de problemas, como já temos acontecido, né? Os mais novos se negam a aprender com os mais experientes. E isso é uma grande falta de sabedoria e de unção do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza, irmãos, que seja da pequenininha aqui mais novinha até o mais idoso, a gente sempre tem algo para aprender. A gente precisa estar disposto a aprender. E quando eu penso que mulher servir para a glória de Deus, ela precisa entender que o propósito de Deus primeiro lá no Gênesis, não é nem entender, é a gente lembrar, né, irmãos? Lembrar, porque está escrito na Bíblia, a gente já leu. E o que é propósito, irmãos? O que é propósito? O dicionário me diz que é a intenção de fazer alguma coisa. É um projeto. É buscar alcançar aquilo que é uma finalidade. Você tem uma finalidade? Você vai buscar alcançar essa finalidade. Determinação. Resolução. Eu resolvo, eu decido o que é bom de Deus para a minha vida. Eu busco isso todos os dias. Eu quero me envolver com a obra de Deus. Eu quero que a minha história faça parte, que a história da minha vida seja contada aqui também, seja vivida, seja formada com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Andar com o povo de Deus, irmãos, é o melhor lugar do mundo. Se você fica em casa, logo vem o desejo de você assistir alguma coisa, e muitas vezes o que você vai assistir vai contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em Gênesis 2:18, o Senhor disse assim, olha, palavras do Senhor. Vamos ler juntos, se os irmãos conseguirem enxergar ali? O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. 2:18. Deus disse que ia fazer de você uma mulher maravilha? Ia andar num avião, como é que chama? Invisível? Né? Com aquele bracelete dela que assistia muito Mulher Maravilha quando eu era adolescente. Era bacana aquilo, muito interessante. Mas a Bíblia diz, no plano original de Deus, que você serve como auxiliadora. No plano original de Deus, você não é pior e nem melhor do que o homem. Você é auxiliadora. Agora, você já procurou compreender o que é isso? Porque na MCM, a gente aprende no grupo, nas nossas conversas, nos nossos estudos, nas nossas revistas, inclusive na revista desse trimestre, tem um estudo de outubro chamado Mulheres do Livro. Achei o tema interessante, fiquei curiosa e logo fui ler esse negócio. E aí me convidaram lá na Igreja da Urca hoje para a gente conversar sobre esse assunto, falando das mulheres que participaram da Reforma Protestante. E duas mulheres que a autora exemplifica aqui, uma solteira, morreu muito cedo, com 49 anos, Margaret Barer, estudada, formada, intelectual, mas nesse momento que emerge a Reforma Protestante, ela dedica a sua vida aos necessitados. Ela passa por uma praga, como a gente passou agora na pandemia. Ela passa pela peste, que é o que eles chamam. E o seu irmão, que era um dos líderes que trabalhavam ali em alguma parte da Alemanha, tinha medo de que sua irmã, ele chama de arquidiaconisa,
a fala desse irmão, do irmão da Margaré, diz, ela é nossa arquidiaconisa. Eu tenho muito receio de que a vida dela vá embora junto com essa peste, porque ela não tem pena da sua própria vida. Ela ajuda pessoas enfermas, faz visitas, cuida dos doentes, e era uma mulher intelectual e estudada. E aqui no texto da revista, diz uma coisa que eu achei muito interessante. Nenhum conhecimento é desperdiçado quando aplicado em benefício do próximo. Nenhum conhecimento é desperdiçado. O bolo que você sabe fazer, gostoso, suco. Sabe essas misturas de suco de abacaxi com limão, com hortelã? Tem gente que faz isso de uma maneira extraordinária, isso dá umas dicas incríveis. A gente, muitas vezes, irmãos, só aprende isso quando a gente está junto com o povo de Deus. Junto com a mulherada que você diz que é idosa, que está cansada. A gente cansa, a Bíblia diz que os jovens também se cansam, não é isso? Está escrito lá em Isaías. Eu já li várias vezes esse texto. Diz que eles se cansam, se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É isso que a gente ensina, é isso que a gente vive, irmãos. É isso que a gente quer, e quando você quer que essa promessa de Deus se cumpra na sua vida, você se coloca na brecha. Senhor, eu estou cansado. Por mim, eu não levantava domingo de manhã para a escola dominical hoje, porque eu estava cansada. O corpo não queria levantar. Mas, Senhor, a tua promessa é para a minha vida. E ela diz que o Senhor renova a força do cansado e dá vigor àquele que não tem. Então, eu peço isso em nome de Jesus, me ajuda a levantar. Levantei assim uma meia hora depois do que eu botei o despertador, mas eu consegui levantar. Porque eu não quero desagradar ao Senhor. Você também não quer. Mas, às vezes, algumas coisas tentam nos afastar desse princípio primeiro de Deus. A palavra auxiliadora aí, irmãos, eu só vou dar uma mexidinha aqui no texto, que alguns irmãos já estão cansados de me ouvir sobre isso. Você precisa servir vivendo o propósito do Criador. Servir para a glória de Deus é servir, em primeiro lugar, dentro do propósito para o qual Ele te fez, Ele te criou. E é auxílio, é ajuda. A mulher foi criada para isso. E a proposta é de que ali, ó, parceria, união, unidade do primeiro casal. Não é de eu sou assim, quando eu me casei, você sabia que eu era assim, agora o problema é seu. Aí tem que me engolir. Não é isso que a Bíblia propõe para a gente, para nós mulheres e nem para os homens. A Bíblia propõe parceria. A Bíblia propõe união, unidade do casal, para que isso se reflita na sua família, para que isso se reflita na sua igreja. Porque se dentro de casa vai mal, dentro da igreja também, a sociedade também. Eu não falo hebraico, irmãos, mas essa palavra, auxílio e ajuda, resumindo ela lá no outro slide, diz que ela é uma palavra que significa que a mulher é do mesmo tipo, é da mesma espécie, é aquela que encara de frente, é o seu igual, é a imagem e semelhança de Deus, somos iguais. A imagem que está no homem também está em nós. Não é para andar debaixo do pé, mas também não é para andar acima da cabeça, acima da autoridade. Porque o governo, segundo a Bíblia, é do homem. Mas auxiliar, irmãos, é tão complicado quanto governar. Não significa inferior ao que é auxiliado, mas indica que a força do auxiliado não é suficiente sozinha. E isso é maravilhoso, isso é libertador, irmãos. É reconhecer que eu, sem o outro, tenho menos força do que quando eu ando com o outro. Um grupo de mulher cristã de 5 tem menos força do que um grupo de mulher cristã de 20. E a gente, quando pensa no propósito original de Deus, eu quero ajudar. A gente pensa, eu quero servir. Eu quero que futuramente, quando eu não estiver mais aqui, eu deixe marcas no coração das pessoas. Eu deixe boas memórias, eu deixe boas experiências. Isso é auxílio, isso é ajuda. Mas eu sou solteira, não tenho marido. É auxiliadora. Você tem trabalho, você tem casa, você tem família, parentes, vizinhos, irmãos em Cristo. É auxílio.
É isso que Deus tem no seu coração para cada mulher cristã, nesse tempo de serviço que a gente está vivendo agora. A Bíblia ainda diz, o livro ainda diz que auxiliadora não é uma palavra do gênero feminino. Não foi dado só para Eva. É uma palavra que ela é usada para quem é auxiliador. E o interessante é que, segundo o que eu li na Bíblia anotada, essa palavra que está lá no Gênesis 2,18 também está no Salmo 33, 20. Olha isso, irmãos. Que diz, vamos lá ler o Salmo aqui do ladinho de cá, vamos lá. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio é Ele. É Ele que te fez auxiliadora e é Ele que te auxilia para cumprir esse papel, para cumprir essa missão, esse propósito que Ele colocou. Nosso Deus é nosso escudo, é Ele que dá proteção para você. É Ele que indica caminho para você, meu irmão e minha irmã em Cristo. Ele é nosso auxílio. Irmãos, é a mesma palavra que está lá no Gênesis. Deus determinou para a mulher uma função que Ele também exerce. O plano de Deus é que você seja parecido com Ele, com o que Ele faz, com o que Ele se importa, que é nos auxiliar, é dar proteção e cuidado e alimento a nós. Ele é a esfera ilimitada. Sabe um escudo redondo, né? Um escudo de proteção daqueles antigos que eles se protegiam de flechas, de pedras e tudo mais? Ele é esse escudo, essa esfera ilimitada, que não se deteriora, que não enferruja, que não quebra, que não amassa. Esse Deus tem poder para te proteger e te renovar as forças e fazer você exercer essa sua função para a glória dEle, é onde quer que você esteja. Ele é matéria inesgotável, Ele é fonte perene da nossa alegria. Esse é o nosso Deus que te fez auxílio, que te colocou o poder nas mãos de ser auxiliadora, de ser influenciadora. Não essas que a gente vê aí na internet, que às vezes influenciam só para besteira, né? Ô, meu Pai, tem misericórdia. A ideia é de companhia indispensável. Você, irmã em Cristo, é uma companhia indispensável no reino de Deus. E se você ainda não se sente assim, deixa o Espírito Santo fazer isso na sua vida a partir de agora. Senhor, eu quero fazer parte desse teu plano, desse teu projeto primeiro. Eu não quero estar acima e nem abaixo de ninguém. Eu quero estar onde o Senhor me colocou para estar, servindo, auxiliando. Romanos 16, 27 vai dizer, vamos ler todos? A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. É o tema que o Senhor colocou no coração das irmãs aqui. É esse único Deus, escudo, matéria inesgotável, fonte perene da nossa alegria. É a Ele que a gente deve honra e glória. É a Ele que a gente deve o nosso corpo, a nossa mente, os nossos bens, porque nada que temos é nosso, irmãos, nada. Nada que temos nos pertence. Hoje eu posso sentar no sofá da minha casa e amanhã não sentar mais nele. Aí eu vou lembrar uma história que vivemos há uns 4, 5 anos atrás, de um amigo nosso que faleceu de câncer. Mas ele, antes de ficar doente, ele era muito preocupado com a material. E aí a sogra não podia dormir na casa dele, não, senão ia estragar o sofá retrátil dele. Porque a sogra era meio gordinha, sabe? Aí não pode. Aí o câncer veio, né? Agressivo. Em 7 anos de muita luta, o Senhor levou. Quem usa o sofá dele, irmãos? A cunhada, o cunhado, a sogra. Não vale a pena, irmãos, se prender a determinadas coisas, sejam materiais, sejam imateriais. Sejam coisas que desagradam a palavra de Deus. Irmãos, isso aconteceu na minha casa. Essa história que eu lhe contei, aconteceu na minha casa. E não é só o sofá não, viu, irmãos? O computador dele ficou também de herança, o laptop, o tablet ficou de herança.
E de última geração, porque ele era um cara bom da informática, ele só gostava de aparelhos de última geração. Levou para o céu, irmã? Levou nada. Cuidado com o que você anda se preocupando. Cuidado com o que anda tomando o seu tempo, sua mente, o seu coração. Desanimando das coisas de Deus, dizendo que isso é ultrapassado. Jesus Cristo tem muita coisa para fazer na vida das crianças desse bairro, na vida das mulheres desse bairro. E é você, mulher cristã, que foi chamada para auxiliar. Este é o plano original de Deus. Não são coisas mirabolantes que a gente precisa fazer, irmãos. A gente precisa se atualizar, mas a gente precisa primeiro orar. Colocar a boca no pó, como de Jeremias, talvez assim ainda haja esperança para nós. Tem grupo de oração? Glória a Deus. Fortifique o seu grupo de oração, participe dele. Convide as pessoas para estar nesse grupo de oração. Tem eventos para visitar alguém, para conhecer alguém, alguma família, uma criança que precisa de Jesus, irmãos. Tem uma pesquisa que diz que... Deixa eu só fazer uma pergunta antes para os irmãos. Quem aqui no recinto teve contato e aceitou Jesus Cristo na faixa etária de 4 a 14 anos? 4 a 14 anos você entregou sua vida a Jesus. Um bom número. E a pesquisa diz, irmãos, que a maioria, provavelmente a maioria dos crentes tiveram contato com o Evangelho nessa faixa de idade. E a gente está perdendo tempo e não tem amigos de missões, não tem mensageira do rei? Você está entregando essas crianças para o diabo? Para mais tarde o inimigo dizer assim, é meu? Ana Caroline Martins, a Rosângela conhece bem. Foi mensageira do rei. Hoje ela é executiva da Convenção Carioca, das Mulheres Cariocas. Tatiana foi mensageira do rei. Hoje ela é professora numa escola e é líder da juventude da sua igreja. Porque lá, a infância, mulher cristã se preocupou com eles. Entregou seu tempo e dinheiro. Vou dizer que é tempo e dinheiro porque eu enriqueci a Garoto e a Lacta. De tanto dar chocolate para as meninas decorar versículo. Quem decorar o pacto, as divisas 5 ideais, a caixa de chocolate. Meu marido se via doido, coitado, de comprar chocolate. É que nessa época eu trabalhava remunerada. E aí eu investia meu salário lá. E Deus é fiel, porque aquele que serve obedece, aquele que serve ama, aquele que serve para a glória de Deus dá fruto. João 13, está escrito lá. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Se seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Lucas 6,46 diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Você ouviu a palavra hoje, que Gênesis 2,18, Deus te fez com um propósito principal. E se a gente não obedece essa palavra, ou se a gente quer arrumar essa palavra de acordo com a nossa vontade, a gente está sendo hipócrita diante do Senhor. Servir a Deus investindo o seu dom, seu talento, seus bens, ser relevante na comunicação do Evangelho para a glória do nosso Deus, é o que diz o nosso tema. Lucas 8 vai dizer lá na parte vermelhinha, eu vou ler logo o texto então. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Iam com ele 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e seus discípulos. Tem muita mulher endemoniada lá fora, irmã. Tem muita criança sob influência do satanismo. Tem muita criança sob influência de homens maus. Tem muitas meninas se prostituindo já com 10, 11, 12, lá fora.
elas precisam estar aqui dentro para ouvir a palavra. Você é líder, você que foi mensageira, você que gosta desse trabalho, peço o Espírito Santo para te capacitar. Senhor, eu quero fazer parte desse auxílio. Ajuda a mim, Senhor, porque eu quero me juntar a essas mulheres abençoadas. No capítulo 16 de Romanos, a irmã Lídia Pierotti, que foi nossa líder nacional de Amigos de Missões, na live da semana passada da nova líder, que é a Flávia, ela contou a experiência de um jovenzinho aqui do Rio de Janeiro, que era interno, né, de uma casa de crianças. E lá nessa casa, algumas líderes aqui da nossa denominação visitavam toda semana, contavam história. As líderes de Amigos de Missões iam lá ensinar aquelas crianças a palavra de Deus. E diz que esse menino cresceu, precisava sair da casa, porque eles só podem ficar até 18 anos, né? Foi para o mundão, entrou nas drogas, ficou perdido pelas ruas. E diz que um dia, ele já bem perdido da droga, ele lembrou-se que lá naquela casa onde ele estava, alguém tinha falado de Deus para ele. Ele falou assim, eu não sei, eu não conheço mais, não lembro mais do rosto da pessoa que me falou de Deus. Eu não sei mais o nome dela que me falou de Deus, mas alguém me falou de Deus. E Deus, se você existe, muda a minha vida. Me tira das drogas, me tira dessa situação. E foi isso que aconteceu. Deus ouviu a oração daquele jovem. E ele saiu dessa situação e se tornou um servo do Senhor. Experiência vivida pela nossa líder de Amigos de Missões. O que você está fazendo sentada, irmão? O que você está fazendo sentada, irmão? Ah, já estou aposentado. Tem muita gente precisando do nosso socorro. Também ela contou a história de uma criança do Pará, que a igreja, né, e ouvia a palavra de Deus lá com os Amigos de Missões, e a casa dela tinha uma secretária doméstica. E todo dia aquela criança perguntava para ela, você já entregou sua vida a Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus? E aquela mulher se esquivava, né, evitava de falar com a criança, mas disse que todo dia ele perguntava para ela, você já entregou sua vida a Jesus? Até que um dia ela resolveu pensar sobre isso. E entregou a vida a Jesus por causa de uma criança que perguntava para ela todo dia, você entregou sua vida a Jesus? E sabe quem ensinou isso para essa criança? Amigos de Missões. Na minha casa, na sua casa, precisa haver transformação. E a gente precisa servir, entendendo qual é o propósito principal de Deus. Nesse texto de Paulo, a gente não vai ler tudo. Eu só vou citar aqui, ó, a irmã Febe, que servia na igreja de Sencreia. Lá embaixo vai dizer que ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim, Paulo está dizendo. A irmã Febe foi protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo. Lá mais à frente diz, saúdem a Priscila, que era a esposa de Áquila. E ele vai dizer, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Uma mulher cristã com seu marido, apoio, auxílio, arriscando a cabeça junto com ele pelo Evangelho, pela causa do Senhor Jesus. Ele diz assim, isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Tem reunião de Jesus na sua casa, irmão? É tempo. Saúde a Maria, que melhor trabalhou por vocês, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Trifena, Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúde a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Qual é a lista de vocês aqui? Quais são os nomes que estariam aqui nessa lista? E ele ainda diz mais, olha, saúde a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Olha isso, irmãos, que maravilha. A mãe dele tem sido também minha mãe, então manda uma saudação para ela. Diz que Nereu tinha uma irmã também que ajudava ao povo de Roma. E sabe por que Paulo fez isso, irmãos? Toda essa referência a pelo menos 8 mulheres nessa lista. Lá embaixo, no final do capítulo, ele vai dizer, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. A obediência de vocês é conhecida por todos. Eu gostaria muito, irmãos, que quando eu não estivesse mais aqui, alguém escrevesse isso a meu respeito.
Mas o que nós temos feito? Para que no montante da nossa história, lá no final, no dia que você estiver dentro do seu caixão, que você nem vai saber, o que será que as pessoas vão comentar a seu respeito? Já vai tarde. Ranhenta, enjoada, linguaruda. Porque de boca para fora as pessoas fazem o que o morto é uma maravilha, né? O morto nunca teve defeito. Mas na cabeça da gente assim por dentro, fala assim, quem não conheceu essa peça? Fala a verdade. Tem até a história daquela mãe que estava no sepultamento do pai do filho, do marido dela, né? E o pastor falando que maravilha que esse homem era, um pai honrado. A mãe cutucou, vai lá ver se é teu filho mesmo, que seu pai que está lá mesmo. Vê lá se é teu pai que está lá naquele caixão. Eu não quero, irmãos, deixar um legado de maus exemplos, daquilo que desagrada ao Senhor. Por isso a gente tem que lutar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil aceitar transformações do Espírito Santo na nossa vida. Não é fácil. Não é fácil se quedar aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele quer fazer. Porque muitas vezes a mudança que Deus vai fazer dói. A mudança que Deus quer fazer tira coisas da gente, afasta pessoas da gente, e que a gente acha que são essenciais. Mas permita que Deus use a sua vida para fazer diferença na vida daqueles que estão lá fora e também nos que estão aqui dentro. Auxílio ao seu pastor, auxílio àqueles que servem nessa congregação. Ou você prefere chegar só na hora do culto, sentar, ficar aqui bem fresquinho, que está muito agradável aqui dentro. E você não chegou aqui para perguntar se precisava de alguma coisa, uma água para alguém. A gente, às vezes, se acomoda, irmãos, aos nossos ideais e princípios, que são muito rasos, diante do primeiro princípio de Deus para a nossa vida lá no Gênesis. A gente precisa estar à disposição do Senhor, à disposição do Espírito Santo, para que mais anos venham e a gente celebre as grandes transformações na minha vida, na sua vida e na nossa comunidade. Botei uma listinha ali que eu copiei de algum lugar que eu não lembro mais. Mas ela dá algumas dicas para a gente. Console alguém. Vocês conhecem a missionária Maris? Ela é lá da Igreja Divina do Brasil, né? É uma serva agradabilíssima do Senhor. Ela está no cemitério todo dia, quase. Lá no São João Batista, pertinho da gente. E ela estava me contando essa semana como foi difícil para ela, como está sendo difícil para ela alcançar pessoas ali no cemitério, porque os católicos chegam e tomam conta das coisas. É uma mulher que está disposta a consolar alguém. Você já se colocou à disposição para ir lá no cemitério junto com ela? Passar meio-dia lá, pelo menos? Testemunho que Jesus fez na sua vida. Quais as transformações estão acontecendo na sua casa, na sua mente, no seu coração? Dê um conselho que glorifique a Deus. Ore com alguém. A irmã Maria Lima, botei o nome dela ali. Alguns anos atrás, nós montamos duplas de oração na nossa MCM lá na igreja. E o período da campanha das duplas de oração passou. Só que a irmã Maria Lima continua orando até hoje com a dupla dela. E eu perguntei para a dupla dela, falei assim, irmã Sônia, você não quer trocar a sua dupla de oração? Não, irmã, não quero trocar. Porque a irmã Lia liga para mim todo dia para orar comigo. Uma mora no Recreio dos Bandeirantes, a outra mora no Leblon. Ela ora por mim e pela minha família todo dia. Você tem dedicado sua vida à oração por alguém? Ajude alguém necessitado. A irmã Maria Vitória, ela é uma senhora de 80 anos. E alguns anos atrás, na nossa revista da MCM, veio uma sugestão da gente confeccionar almofadas em formato de coração que ajudam mulheres que fazem tratamento de câncer de mama. Essa almofada tem um formato diferenciado, uma medida certa, para quando essa mulher senta naquela cadeira para receber a quimioterapia, ela apoia o seu braço ali e fica mais confortável. Nós confeccionamos, na época, irmãos, 40 almofadas, entregamos no hospital aqui. Como é que chama, pastor? Cardoso Fontes, porque ela tem tratamento quimioterápico para mulheres. E a doutora Jussara Moté trabalha lá, esposa do pastor da Barão da Taquara. Nunca mais, irmãos, a irmã Vitória parou de confeccionar as almofadas.
50 almofadas a cada 2 vezes por ano, ela confecciona sozinha. Ela doa todo o material, ela costura. E ela pede um irmão para levar lá no Hospital Cardoso Fontes a cada 2 vezes no ano. Ela confecciona vestidos de acordo com a idade das crianças da Casa da Amizade. E há 3 ou 4 anos, todo final de ano, ela manda uma sacola de vestido para as meninas da Casa da Amizade. Eu fico até avexada de saber disso, porque faço tão pouco. Encoraje alguém, irmãos. Assuma seus erros. Controle suas emoções. Coloque isso aos pés do Senhor. Ame uma pessoa que você considera desagradável. Já tentou fazer isso? Ou você evita essa pessoa, ou você se afasta dessa pessoa, ou você não quer conversar com essa pessoa. Isso não é de Deus. A Bíblia diz que se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Quanto tempo faz que você não memoriza um versículo? Fala para mim. O Senhor é meu pastor, não vale mais. João 3,16 também não vale mais. Não vale mais. Para você que está, no mínimo, 5 anos num grupo evangélico, não serve mais. São desafios que mulheres cristãs precisam renovar nas suas vidas. Renovar a sua mente, diz a palavra de Deus. Metanoia, arrependimento, expansão da sua mente. E a gente só consegue isso com a palavra de Deus. Eu vou terminar, irmãos, em nome de Jesus vou terminar. Lembrando de um moço que vivia aí num mosteiro da vida, e ele foi lá para o seu líder e disse assim: mestre, por que eu preciso ler a Bíblia todo dia se eu não consigo decorar tudo que está aqui? Aí aquele moço falou para ele: você está vendo aquele cesto sujo ali? Lá no meio do jardim? Tô. Pega ele, por favor, vai lá no rio, que passa lá atrás, enche ele de água e traz para mim. Tá bom. Ele obedeceu, foi lá. Quando chegou no meio do caminho, já não tinha mais água nenhuma, porque cesto não segura água, né, irmãos? Pronto. A água não está mais aí, vai lá de novo. Busca mais água, volta aqui. Tá bom, vou lá. Ele fez isso algumas vezes e o cesto nunca segurava água, até que ele se irritou e falou assim: uai, mas por que eu tenho que ir lá toda hora se o cesto vai chegar aqui vazio toda hora? Tá bom. Quando esse cesto estava lá no meio do jardim, em que estado ele estava? Sujo, barrento, poeirado. E agora como é que ele está? Tantas vezes indo ao rio e voltando, né? Tantas vezes você precisa ir à palavra do Senhor, decorar, guardar no coração, memorizar, porque vai chegar o tempo que você não vai poder mais abri-la. Mulher cristã tem que se preocupar com isso. Ensina para a criança, ensina para a mensageira do rei, mas não pode esquecer da sua saúde espiritual. Isso vai ajudar você a ter uma boa memória. E eu adquiri esse hábito, não sei com quem que eu aprendi. É um hábito recente, que até eu e meu esposo decoramos juntos. Eu imprimi um versículo de Lucas 24:45 e preguei na parede do nosso quarto. Todo dia a gente levanta e lê. Todo dia levanta e lê. A gente já passou dos 50, a gente não decora de hoje para amanhã, né, irmãos? É uma semana no mínimo. Um mês, mais ou menos. Então, hoje a gente já sabe de cor. Então, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Lucas 24:45. Agora tem um outro lá de Jeremias que eu ainda não consegui decorar todo, que ele é bem grandinho, são 4 versículos. Mas a gente está na luta. Tem que ler e tem que decorar. Porque Deus quer falar com a gente, quer usar a nossa vida para a glória dele, mas é preciso que você se esforce, é preciso que você entre junto com o Senhor nessa obra, onde Ele está agindo, para a gente se unir a Ele e continuar realizando aquilo que Ele quer de nós. É bom a gente completar aniversário e agradecer, como a irmã disse, tudo o que passamos, mas ainda há muito o que se passar, irmãos. Celebra hoje, agradece, mas amanhã você volta aqui para estar na obra do Senhor, porque Ele quer isso que Ele quer de nós. O tempo vai passar, a noite vai chegar para mim e para você, as dores vêm, a dificuldade de caminhar vem, a doença chega e a gente vai poder fazer muito pouco. Então, a gente tem que aproveitar agora. Mas, irmã, eu nunca trabalhei com crianças, mas vamos aprender? Me dá uma ligadinha, né, Regina, que a gente manda a brasa. Irmãos, nada está repreendido em nome de Jesus se foi algo orgulhoso. Mas a gente precisa estar à disposição para aprender. Eu estou fazendo o curso do CIEM. Já aprendeu lá, irmã? Tem curso para a Escola Bíblica Dominical, para trabalho com criança. Baratinho. Online, você nem precisa sair da sua casa. Irmã,
Vamos colocar a vida da gente na brecha. Vamos pedir a Deus para capacitar a gente. Eu quero, Senhor, fazer parte dessa obra. Continuar essa obra que o Senhor começou aqui há 47 anos. E eu quero que a minha história faça parte dessa história para a glória do Senhor. E que assim seja em nome de Jesus. Não há perfeição, né, irmão? Nem aqui, nem lá. Mas há o desejo de fazer o melhor para o Senhor. E é isso que Ele vai olhar dentro da gente. Pega o cesto, hein? O cesto está sujo. Nós queremos agradecer, né,